Deve-se estabelecer a distinção entre o dever de cuidado, associado à norma jurídica, e a lesão a este dever. O dever de cuidado tem características exclusivamente normativas e se impõe de modo concreto a todos os que vivem em sociedade e desenvolvem atividades que não se dirijam finalisticamente à realização de um tipo de delito ou a um resultado típico. A lesão ao dever de cuidado resulta da omissão da ação cuidadosa, imposta pela norma no sentido de atender às funções protetivas a que se propõe. A prova ou comprovação da lesão ao dever de cuidado se faz negativamente. Se a ação realizada pelo agente era adequada ao objetivamente exigido, era cuidadosa e, por isso, não haverá tipicidade. Em caso contrário, verifica-se a lesão ao dever de cuidado, porque, na condução da atividade, foram omitidas as exigências protetivas impostas pela norma. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Arthur Schopenhauer. Por sabedoria entendo a arte de tornar a vida o mais agradável e feliz possível. Existe um ditado que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras levam de 80 a 90 anos para darem os primeiros frutos. Certa vez, um jovem encontrou um senhor de idade plantando tâmaras e logo perguntou: por que o senhor planta tâmaras se o senhor não vai colher? O senhor respondeu: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que sirvam para todos. Nossas ações, hoje, refletem o futuro. Se não é tempo de colher, é tempo de semear. Nascemos sem trazer nada. Morremos sem nada levar. E, no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisto. Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz. Pense nisto. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o doutor Renato Menezelo, que começou a trabalhar com o direito em 1981, com apenas 15 anos de idade, trabalhando no 4º Cartório de Notas de Ribeirão Preto. Durante a faculdade, trabalhou como escrevente no Tribunal de Justiça da Comarca de Ribeirão Preto, tendo, ao término da graduação, vindo para São Paulo. Foi um dos primeiros advogados a fazer liberação de cruzados novos nos anos de 1990, quando houve a retenção das poupanças dos brasileiros. Em seguida, especializou-se desde então no direito de família e desde 1999, com o advento da Lei União Estável, é um dos expoentes dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e seus desdobramentos, como o casamento, a separação, adoções e alimentos. Seja bem-vindo, caro obrigado. Renato Menezelo. É um prazer enorme estar aqui. Só faltou nós dizermos que quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar no seu escritório. Exatamente. Mas essa foi a deixa que eu deixei para você. Exatamente, porque é um orgulho e um prazer ter trabalhado lá. Não, mas foi um orgulho para mim também. E hoje, mais ainda, Menezelo, conversar com você, entrevistar você, um advogado que iniciou no meu escritório quando eu era advogado. Pois é, quando eu era advogado, quando eu lá era atrás, advogado. em 1989, 89, 90, por aí. Exatamente. E aí, então, esse exemplo que você deu, inclusive, eu sempre acompanhei a sua trajetória de vida, profissional brilhante que você é. Muito obrigado. Portanto, para mim, hoje é uma honra muito grande estar aqui conversando com você. É mútua, é mútua. Não é? Ótimo. Muito Fiquei obrigado. encantado. Atualidade estratégica. Vamos ver se a gente consegue chegar a um ponto. Sim.
Neste momento, diante das mudanças em todos os setores da atividade pública, cabem 3 grandes reflexões sobre a nossa atualidade estratégica. Ou seja, onde estamos? E para onde vamos? Como? Ninguém sabe. Está correto isso? Está correto, eu acho que esse é um enigma da vida. Quer dizer, nós não temos que saber para onde nós vamos. Quer dizer, nós estamos, como o homem da tamareira, ele está plantando. Claro. Nós também estamos plantando para as próximas gerações, para os nossos filhos, os nossos netos, para que eles tenham uma vida melhor. Claro. O trabalho que eu desenvolvi no Direito de Família foi justamente por isso. Quer dizer, é para melhorar a vida dessas pessoas que terão filhos, independente de serem casais do mesmo sexo ou não, mas pessoas que têm filhos, que vão formar esses filhos, que vão formar filhos, e nós temos sempre que tentar melhorar. Mas essa também é a fonte do conhecimento, Menezela? Você acha que é? Eu acho que é. Eu acho que é a fonte da vida, assim, da existência, quer dizer, a razão de por que nós estamos aqui. É nós tentarmos sempre fazer o nosso melhor e deixar o melhor, porque é a única coisa que nós vamos deixar. Como o senhor disse, entre a vida e a morte, nós brigamos pelo que nós não vamos levar. Não vamos levar. Nós só podemos levar o que nós fizemos aqui. A hora que nós formos, imagino e acredito que nós vamos prestar contas e nós temos que ter feito algum crédito, nós temos que ter, não pode ter só débito, né? Então, o pessoal só briga por aquilo que não vai levar em lugar nenhum. Exatamente. Quer dizer, vai aproveitar talvez enquanto viver, mas nada mais do que isso. Alguns, pelo que nós estamos vendo, os dinheiros mal ganhos, nem isso não conseguem aproveitar, não conseguem, né? Porque estão na cadeia. Estão na cadeia, e os que não estão na cadeia estão presos em casa, porque não podem sair num restaurante, porque serão achincalhados, né? Claro. E não podem ir em lugares públicos, quer dizer, fez-se tanto, para quê, né? Quer dizer, com isso você me faz refletir no sentido de que o crime não compensa. Efetivamente, eu aprendi com o senhor que não compensa não mesmo. Compensa. Não compensa. Exatamente. De fato não compensa, porque é aquela coisa romântica de se roubar um trem, o ladrão de casaca lá do Hitchcock, aquilo não existe. Aquilo não existe. Aquilo não existe. Existe no cinema. Até porque a ganância é muito grande. Então, nunca para, né? Nunca para, e essa voracidade acaba com a pessoa. Uma hora vai acabar, né? Então tá ótimo. Eu fiquei encantado com essa nossa conversa inicial. Agora vamos para as perguntas. Sim. Nós vamos conversar sobre um tema atual, talvez polêmico, mas bastante atual. Por certo polêmico. Por certo polêmico. Por certo polêmico. Não é? Muito bem. Relações do direito de família são as mesmas para casais heterossexuais e homossexuais? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Fique à vontade, pode falar o tempo que você quiser. Muito obrigado. Eu não sou muito prolixo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Hoje são as mesmas coisas, porque antigamente nós tínhamos o casamento e antes da Constituição de 88 nós tínhamos filhos extra-leito, nós tínhamos filhos ilegítimos e tudo mais. Depois de 88 todos são iguais perante a lei, então os filhos são filhos e pronto e tudo mais, nós tivemos uma boa melhora no direito de família. Em 1999, nós tínhamos, antes disso, a lei... Sem preconceitos. Sem preconceito nenhum, porque o filho extra-lei tratava o bastardo. E não é fato. Claro, Isso não era fato. Aí, depois de 88, essa nomenclatura, a nomenclatura ajuda muito, dá dignidade a uma pessoa. Então, quando em 99 acabou a lei do concubinato e virou uma lei de união estável, isso já melhorou muito, porque antes uma mulher que vivesse com um homem e esse homem falecesse, ela não entrava na qualidade de viúva, ela entrava de concubina. Concubina. Se nós formos ao termo concubina lá de antigamente, era uma das esposas dos faraós, dos orientais, reis, dos orientais de uma forma geral. Os chineses, os turcos, os persas, todos tinham concubinas. Então, a concubina não era nada. Na verdade, era quase tratada como uma rameira. E na maioria das vezes não o era. Claro, claro. E aí, depois da união estável, começou-se, por evolução da sociedade, por evolução das pessoas, dos costumes e tudo mais, uma briga, um clamor pela igualdade de direitos dos casais homossexuais, que não eram pessoas de segunda classe, pagavam impostos como todo mundo, mas não podiam ter nenhum tipo de união. Nós tivemos no escritório muitas vezes gente cujos viveram 20, 30 anos, que o companheiro morria e na saída do velório ele não podia voltar para sua própria casa. A família trocava a fechadura e a pessoa não podia entrar.
Por causa dos bens. Por né? causa Deixa- dos bens, porque na verdade nunca ninguém queria saber daquela relação homossexual É. horrível, feia. Mas o dinheiro que a pessoa Era que um morreu... tabu, era um mas tabu. o dinheiro todo mundo queria. Quando aí muda se a deixa- história, né? E aí o INPS, ou INSS hoje, mas INPS ainda, começou a permitir que se deixasse a pensão para um companheiro do mesmo sexo. Sim. Lá atrás, né? Lá atrás, já ainda INPS. Aí depois o INSS manteve isso, e aí o próprio governo é que foi ajudando os casais homossexuais a terem um pouco mais de direitos. Hoje a SPPEV, que antes era IPESP, também permitiu isso, Sim. fazendo uma prova desta união. Sim. E aí a prova da união, começou-se a fazer contratos de união estável, que na verdade não era um contrato de união estável, porque o Supremo não tinha se manifestado sobre isso ainda. Sim. Então- Um minutinho. Sim. Eu quero explicar para o telespectador o seguinte, que quando você fala em prova da união, em prova desta união, significa o seguinte, que o casal deveria provar perante o Poder Judiciário que era uma união estável, é isso? Isso, que era uma entidade familiar. Que era e uma ainda entidade nem familiar. o Poder Judiciário. Lá no Poder Público, quando eu vou só ao IPESP pedir a pensão Ah, sim, de um sim. funcionário falecido, eu tinha que fazer essa prova. Essa prova se fazia com fotos, com testemunhas, fazia um processinho, aí ia para o jurídico do IPESP, hoje é SPPREV, e no fim alguns não eram aceitos, outros eram aceitos e tal. Aí, como é que nós vamos fazer essa prova? A maioria das pessoas começou a fazer contratos de parceria civil, que era o que era permitido. Quer dizer, eu, homem, tinha um companheiro homem, fazia um contrato de parceria civil de que nós estávamos juntos com um interesse societário, porque eu não Que podia maravilha, ali colocar que o interesse era amoroso. Sim, claro. E nesse interesse societário eu podia dizer, olha, eu vou deixar para você a minha pensão se eu morrer, você deixa a sua para mim se morrer, nós compramos juntos o apartamento da rua tal, número tal, então você não é herdeiro, é sócio deste A apartamento. partilha era feita exatamente nesse contrato? A partilha já era feita nesse contrato. Porque aí, e na existem verdade, cláusulas, né? a gente garantia ao segundo cônjuge, ou ao superstite, que é o sobrevivente quando um dos dois morre, garantia a ele que ele era dono de metade. Então ele não entrava como herdeiro, ele entrava como sócio. Como sócio. E aí esses contratos foram sendo feitos, as pessoas iam se garantindo, isso era usado nos institutos de previdência, tanto federal como estadual, e posteriormente o Supremo nos brindou, ou brindou todo mundo, com o entendimento de que esses contratos não eram mais de parceria civil, mas os contratos eram contratos de união estável. E quando a união estável foi reconhecida como união estável, aí então as pessoas começaram, o Supremo em seguida permitiu que esses contratos de união estável, mesmo com pessoas do mesmo sexo, podiam ser convertidos em casamento, e muitos foram. Muito bem. E hoje nós temos o casamento para quem quiser. Hoje o casamento já é aceito, né? E por quê? Antes nós tínhamos, como eu disse, o contrato de parceria, que era uma parceria societária, só de dinheiro. Agora nós temos deveres do casamento, que é a mútua assistência, coabitação, fidelidade e comunhão de interesses. Comunhão de interesses. Essa comunhão de interesses abrange todos os interesses interligados ao casal? Todos, e menos o patrimonial. Quer dizer, nesse Menos comunhão o de patrimonial. interesses, nós estamos dizendo amor entre essas duas pessoas. Mas aquela história, por exemplo, na vida, na doença, na alegria. Exatamente, que é o amor é que sustenta a alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, porque não havendo amor, antigamente tinha até um ditado que o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. E é bem assim, acabou o dinheiro, acabou o casamento. É verdade. Muito embora eu Mas tenha... ainda hoje acontece isso? Muito embora eu tenha que lhe dizer que no escritório nós fazemos mais separações heterossexuais por conta de falta de dinheiro do que homossexuais. Então continua. Continua. Ah, Continua. Continua. E o que você mais pode nos contar a respeito desse problema? Não é problema. Não, dessa questão jurídica. Dessa desse problema solução. jurídico, é dessa solução jurídica. O que nós tivemos, o que foi muito lindo, eu fiz esse breve histórico para dizer que hoje as pessoas não se sentem mais pessoas de segunda classe, as pessoas do mesmo sexo que se unem. Porque antigamente, além de se unirem escondido,
era meio velado, fulano divide o apartamento com o fulano. Sim. A fulana mora com uma amiga. Sim. Né? Agora não, nós somos um casal. Sim. E não existe mais nenhum problema em relação a isso. Você tem que dar uma justificativa. Tinha que dar uma justificativa. Tinha que dar uma justificativa. Hoje não tem justificativa nenhuma. Nenhuma. Até porque esse anonimato nos foi garantido a todos nós pelas cidades maiores, pela falta de interesse provinciano na Sim. vida do outro. Porque ninguém mais quer saber se o senhor é casado, se o senhor é viúvo, se o senhor é solteiro. Isso não interessa para ninguém. Um casal heterossexual que vive uma vida boa, junto e tudo mais, ele não é confrontado nunca assim, quem paga as contas? Não. Não interessa. Agora, um casal gay às vezes fala, ele é que trabalha, você não trabalha. Qual é o problema? Quer dizer, é o mesmo casamento. O amor é o mesmo. A diferença é que são pessoas do mesmo Deixa eu sexo. perguntar uma coisa para você, que como você disse que é o mesmo casamento, mas qual união que tem uma durabilidade maior, uma longevidade no sentido de estarem sempre juntos? No meu escritório, posso dizer o que acontece no meu escritório. A Associação Brasileira do Direito de Família diz que a cada ano cresce 10% o número de casamentos. Todavia, esses casamentos novos são os que acabam primeiro, eles acabam até 4 ou 5 anos. Sim. Os casamentos antigos, eles duram mais por 50 mil motivos, inclusive como é que nós vamos dizer? A condição social. Quer dizer, olha, eu não vou me separar, no meu tempo não se separava, aguenta mesmo e vai e pronto. Os casais homossexuais só se juntam porque efetivamente querem. Não é condição social, eles não se juntam para ter filhos, é só porque querem. E também não é por então, uma questão dura de mais. bens, porque os bens já estão separados. Os né? bens já estão separados ou já estão unidos. Nós já compramos um imóvel junto, ou você era rica ou era pobre, mas nós fizemos um contrato e já casamos com o regime de comunhão parcial ou separação total, ou o que seja. A comunhão universal é que hoje ninguém mais casa. Mas, para evitar problemas que um e outro possa trazer para um e outro, do que para unir todos os bens. Quer dizer, por isso é que não se usa mais a comunhão universal. Muito bem, então eu gostaria que você se alongasse um pouco mais e nos explicasse como foi a evolução durante os anos, tanto na doutrina como na jurisprudência, em relação a esses casamentos. Doutrina e jurisprudência. Então, eu acho que nós tivemos um clamor social, porque não houve um clamor jurídico para que a doutrina, quando o senhor me diz, me diga a doutrina e a jurisprudência foi se adequando ao clamor jurídico dos processos, mas não dos doutrinadores, porque não havia nenhum livro, todos os livros falavam da união estável, lei da união estável comentada, mas como a lei dizia, é a união entre um homem e uma mulher, pouco se tratava sobre as pessoas do mesmo sexo. Muito bem. Então nós vamos inventando contratos até que se chegou naquele contrato de parceria civil. Que Usos e costumes. Usos e costumes. E aí com esses usos e costumes, começa um casal vai lá no IPESP, outro casal vai no INSS, outro casal, até que o governo, que é a representação de todos nós, começa a ver que ele precisa tomar uma providência. Algumas questões chegaram no Supremo. E foi lá no Supremo que o Supremo decidiu que a união estável não era de um homem e uma mulher, e sim a união entre duas pessoas. Houve essa modificação Ele já saudável. não dizia mais o gênero, exatamente. Claro, o gênero, claro. E muito saudável. É. Saudável porque essas pessoas também precisavam da proteção do Estado. Porque o casamento não é porque a pessoa quer casar, que ela vai se vestir de noivo, ou vai comprar um terno lindo, e vai na igreja e vai fazer aquela parafernália toda. Não, o casamento vai proteger os direitos daquele casal e dos filhos que eles terão. Porque também existe um amor, né, principalmente. Exatamente. E aí, como existe amor principalmente, eu também preciso proteger esses cidadãos que pagam impostos, esses cidadãos que vão adotar crianças. E quando eu digo isso, digo sempre, mas como um casal homossexual vai adotar uma criança? Ele só vai adotar, esse casal homossexual só vai adotar uma criança que um casal heterossexual abandonou. Ah, olha aí que interessante. Mas é interessante mesmo, porque o casal heterossexual não deu mais a devida atenção, o amor familiar que esse casal poderá dar. Exatamente, ou até nem houve um núcleo familiar para aquela criança, quer dizer, uma menina, a gravidez de adolescência, teve uma gravidez e pôs a criança em adoção.
Quer dizer, não existia um pai e uma... Houve um pai biológico, sem dúvida, mas não existia um núcleo familiar, porque o brasileiro é muito amoroso. Eu digo que quando há um núcleo familiar, ainda que ele não seja bom, a criança está lá sempre. A criança que está no orfanato, a mãe é que precisou deixá-la lá, porque não tinha o apoio do pai, porque não se casou, porque ainda hoje, aqui em São Paulo, nós temos uma evolução muito grande. Se nós formos para o interior, se nós formos talvez para o norte do país, tal, ou lá nos rincões do sul, as pessoas ainda são muito rígidas. Uma moça não pode perder a sua honra tendo um filho antes do casamento. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. São mentes obscuras ainda, né? Da minha visão é assim. Presas a padrões, né? E quando elas se libertam desses padrões, desses tabus, eles vão ver que a vida fica muito mais fácil. Então, de uma concepção indesejável, ele passa para uma aproximação de uma união desejável. Exatamente. E aí eu vou lhe dizer um dado técnico. 90% dos casais homossexuais, 90% dos casais homossexuais que adotam, criam filhos heterossexuais. Não é porque um casal homossexual adotou aquela criança que a criança será homossexual. Claro. Porque nem todos os casais heterossexuais têm filhos homossexuais. Então, o fato de ser hétero não quer dizer que todos os seus filhos serão héteros. Isso é estatística. Que maravilha. Então, não há problema dizer assim, mas são 2 homens ou 2 mulheres criando uma criança. Quanto mais naturalidade se tratar isso, menos isso afetará a criança. Porque o interesse sempre é da criança. Quando a gente fala em casais homossexuais, nós estamos falando em casais, pode ser tanto de homem com homem e mulher com mulher. Exatamente. Homem com homem e mulher com mulher. Doutor Renato, eu vou chamar agora um pequeno intervalo. Sim, e depois nós vamos continuar Voltamos com essa a conversar. Conversa maravilhosa. Muito obrigado. Tá bem? Você, por gentileza, aguarde que logo, logo retornaremos. Observação de uma reflexão do excelente advogado Dr. Ribas Paiva. Cuidado, Dória. A máfia do CET certamente vai arruinar a sua carreira política do prefeito. A criminosa indústria de multas está mais voraz do que antes, saqueando milhões de famílias, com radares e regramentos impossíveis. Ciclovias desertas engarrafam o trânsito, arruinando a qualidade de vida dos eleitores e as suas chances eleitorais como prefeito. Ainda dá tempo, prefeito Dória. Demita os engenheiros do caos. Deixe a vida fluir na nossa São Paulo. Mantenha nossa admiração e respeito e sua brilhante carreira política. Ultrapassamos os limites da tolerância. Já está provado que a maioria dos políticos está envolvida nas maiores falcatruas e desvios de dinheiro público. Portanto, temos que entender que o nosso Brasil já não tem mais solução política e todas as instituições estão a serviço da organização criminosa que se instalou no poder. As únicas exceções são a Polícia Federal, Ministério Público, parte da Justiça Estadual e Federal e Forças Armadas. Como se não bastasse, a mídia patrocinada se preocupa única e exclusivamente em maquiar a mentira para nos enganar e nos induzir ao erro. Querem as eleições diretas porque sabem que as urnas eletrônicas podem eleger quem eles quiserem. Precisamos acabar com essa corja de bandidos que saqueou e continua saqueando o nosso Brasil. Pense nisto. Retornamos. Hoje, conversando com o excelente advogado, doutor Renato Menezella. Então, Renato, eu agora queria fazer uma pergunta a você da seguinte forma. Bom, você já nos deu uma explicação bastante razoável a respeito da jurisprudência. Agora, e a legislação? Esses casamentos já estão sendo aceitos pela legislação? Com o novo Código Civil, eles são aceitos porque o Supremo disse que as uniões de pessoas do mesmo sexo é possível. Então, os juízes
Antigamente, inclusive, essas ações que nós tínhamos de separação com vistas nesses contratos, eles iam para a vara civil, não iam para as varas de família. Sim. Há comarcas no Brasil todo que não tem varas de família, é fato, mas o juiz julgava dentro do direito civil. Agora nós trabalhamos dentro do direito de família, porque é um núcleo familiar. Mas que diferença, né? E faz muita diferença, porque no direito civil nós íamos tratar só de bens e mais absolutamente nada. Absolutamente nada. Não podíamos, por exemplo, antes tratar de adoções entre os casais. Um dos dois do casal se habilitava para adoção e adotava. E aquela criança ficava uma criança, obviamente, adotada regularmente e tudo mais, mas só com o nome, ou da mãe, ou só com o nome do pai. Sim. Ele não tinha o nome dos dois na certidão de nascimento. O que, como eu disse, a nomenclatura faz muita diferença. Então, você dizer, eu sou o Dr. Laércio, sou advogado, pai, marido, todos nós temos adjetivos. Esses casais não tinham adjetivos. É o João e o Sebastião. Acabou. Mais nada, acabou. Poxa, que interessante. Isso faz né? muita diferença na vida da gente. Faz. Os adjetivos fazem muita diferença. Faz. Agora, me diga uma coisa. Eu digo atualmente. Sim. Você encontra casais homossexuais se dirigindo ao judiciário para uma separação ou não? Sim, muitos casais já tratam de separação, porque os casamentos já estão antigos. Direito de família. Nas varas de família. E quando um ou outro cai numa vara civil, os juízes já têm essa percepção Sim. de que aquilo não é uma briga, por exemplo, nós vamos discutir a posse ou a propriedade de um apartamento, duas pessoas, e dizendo, olha, eles viviam juntos ou eram sócios e já manda para a vara de família, já não se discute mais no civil. Já se torna incompetente, né? O juiz se dá por incompetente. Se dá por incompetente e já envia diretamente para a distribuição da vara da família. E se por acaso ele não se dá por incompetente, porque não foi informado de que aquilo era um núcleo familiar, Sim. Na contestação a gente informa e o juiz imediatamente se dá por impedido e diz, claro. Remete-se à vara de família. Claro. Muito bem explicado. Gostei bastante. Agora, me diga uma coisa, as separações de casais do mesmo sexo se assemelham às separações de sexos diferentes? Veja a pergunta, hein? Sim. É igualzinho. Os problemas são os mesmos, as brigas são as mesmas. A diferença séria que eu acho é que às vezes há um pouco mais de briga pelo princípio e não pelo dinheiro. Porque nós, inclusive, brincamos, nós do direito de família, que quando você se casa é meu bem e quando você se separa é meus bens. Meus bens. Então, nós só estamos discutindo isso. Num casal homossexual, também se discutem os bens. Mas talvez se discuta com menos voracidade, talvez se discuta com menos briga, com menos... Não se tem, por exemplo, coisa que a gente vê muito nos casais heterossexuais, o uso dos filhos na separação. Isso não acontece, porque como os filhos são criados numa realidade diferente, amorosa, clara, ninguém ficou com pena de um ou com pena de outro, e eles sabem dividir muito bem que os pais estão brigando. O marido, a mulher e a mulher estão brigando. Mas os pais deles continuam sendo aqueles dois. Então, eles só estão discutindo o casamento. Sim. Não se discute, ninguém impede que o outro veja o filho, ninguém impede que se brigue. As mágoas parecem menores. Mas já está acontecendo isso? Já está acontecendo isso. Já há uma separação com filhos com filhos adotados e tudo mais. Ah, é? E acontece, e aí as visitas são feitas do mesmo jeito, o casal é mais tranquilo em relação a essas visitas, é mais tranquilo em relação à entrega da criança para as férias, porque eu não estou falando mal das mulheres nem dos homens heterossexuais, estou dizendo um dado concreto que se usa a prole para atingir o outro. Nos casais homossexuais, como aquela prole foi tão difícil de conseguir, como aquela prole foi tão amada, ela foi tão desejada, ela foi tão esperada, ela é muito preservada. É preservada, né? E isso é muito importante, né? Se todo mundo aprender a preservar os filhos na separação, as coisas vão acontecer muito legal. E não existem mágoas, né? Mágoas que tornam, por exemplo, a separação uma coisa bastante desagradável. Não, porque a coisa é mais limpa.
É mais limpa no sentido, olha, eu me casei com você porque eu quis, eu me juntei porque eu quis, não havia condição, não havia uma regulamentação social para isso, quer dizer, não era um casamento, casei com você porque meu pai queria. Não, não tem isso, não tem essa coisa que já aconteceu muito no escritório. Sim. Eu me casei porque minha família queria que eu me casasse com ele. Não tem nada disso. Um casal homossexual, ele só se junta porque ele quis. Ele só adota filhos porque ele quer muito filhos. E ele se separa dizendo, acabou o amor, e pronto. E na maioria das vezes continuam amigos. Mas na discussão dos bens, você então nos dá a certeza, afirma, aliás, de que dos casais heterossexuais, eles são mais difíceis para se chegar a um determinado acordo. Mais difíceis, porque eu posso lhe dizer que eu tive no meu escritório um processo que durou 7 anos, porque nós estávamos brigando no litigioso, por um sofá da fazenda. No litigioso. Um sofá que era da vovó. Eles eram primos, se casaram, a fazenda ficou para os dois e eles queriam um sofá da vovó. E aquele um sofá não podia ficar para um e para outro. Não há como partilhar. E não podia dividir ao meio. Não há uma solução salomônica para isso. Não virava 2 poltronas. E 7 anos se brigou. E eu dizia, toda vez que eu chegava na 11ª vara da família, o juiz dizia assim, ainda o sofá? Eu dizia, ainda o sofá. Ainda o sofá. Porque a base era o sofá. Brigava-se pelo conteúdo da sede, da fazenda, mas a briga era o sofá. Quer dizer, não tem isso num casal homossexual. Não tem ainda. Pode ser que nós cheguemos lá. Mas hoje em dia nós temos assim, olha, eu comprei isso, você comprou aquilo, eu contribuí mais com isso, você contribuiu mais com aquilo. É mais limpa a relação. É assim. Porque o casamento evoluiu. Hoje em dia, os casamentos heterossexuais também. Não se tem mais aquela mulher que espera que o homem seja provedor e que, nesse sentido, ela trabalhando fora ou não trabalhando, ela terá direito a 50% ou mais de 50%, porque muitas ficam com raiva do marido quando vai se separar e acha que tem direito a mais de 50%. Eu quero deixá-lo sem nada. Não tem isso de deixar marido sem nada. Entre aspas, tomam quase tudo. Exatamente, tomam quase tudo. Quer dizer, o marido, como provedor, ele também é um arrecadador de recursos. Ele diz, bom, então deixa com ela, acaba essa separação, eu faço outro patrimônio. Mas, obviamente, é difícil fazer outro patrimônio. Né? Muito bem. Vamos prosseguir nesse diapasão e perguntar a você o seguinte. Quanto aos alimentos que são devidos entre os cônjuges e para os filhos dos casais, o que é que você pode nos falar? A jurisprudência e a doutrina se aplica absolutamente de forma Sim, igual eu fiz essa pergunta numa previsão de que há uma separação. Isso. Tá certo. A jurisprudência se aplica do mesmo jeito. Como os casais homossexuais, eu poderia dizer aqui, eles são mais modernos, não são aqueles casais antigos de que só um trabalhava, o outro não trabalhava, a mulher não trabalha, cuida dos filhos e da casa. Aquela mulher que, quando era qualificada, era de prendas domésticas ou prendas do lar. Do lar. Do lar, que eu achava isso horrível, do lar. Do lar. Isso não é profissão, né? E o que acontece? Como todo mundo trabalha, todo mundo sabe o quanto contribuiu. E não deve, nós aqui no Brasil já sabemos que mesmo em separações heterossexuais, os alimentos são devidos jus sanguinis, ou em função do sangue, o direito de sangue. Então eu devo alimentos aos meus parentes. E marido não é parente, mulher não é parente. Então, hoje em dia, mesmo que o senhor chegue no meu escritório ou numa audiência com um casal casado há muitos anos, que a mulher era essa mulher do lar e tal, e ela vai dizer assim, olha, eu nunca trabalhei, ele não me deixava trabalhar, eu preciso de alimentos. O juiz vai dizer, eu vou permitir por 1 ano, 1 ano e meio, e depois a senhora vai se colocar. Sim. Ah, mas eu só sei fazer trabalho doméstico. Outro dia eu ouvi numa audiência uma promotora, que é a curadora do vínculo, ela diz, então a senhora vai cozinhar para fora. Faça bolo, faça bolos, faça salgadinhos. Quer dizer, alguma coisa ela vai poder tirar daquilo. Ela pode fazer isso como profissão. Então, não existe mais essa coisa de ninguém do lar. Como ninguém é do lar, os alimentos não se devem entre cônjuges, mas para os filhos na mesma proporção que se devia antes. Ou seja, 1/3 dos vencimentos líquidos,
para a prole. E a prole, as do primeiro casamento, do segundo casamento, do terceiro casamento, não é que cada casamento terá 30%. Porque às vezes chegam também lá no escritório algumas mulheres e dizem assim, meu marido tem um filho do primeiro casamento que ele já paga alimentos e eu quero 30% do que ele ganha. Não. Nós vamos dividir os 30% entre os filhos. É isso que precisa ser bem explicado para a nossa sociedade. Esta divisão, porque acontece que o homem casa pela segunda, pela terceira vez... Bom, pela terceira vez ele está morto, ele vai dar 90% do que ele ganha. Já não tem condições. Não tem condições. Mas dessa situação, nesse exemplo, 2 casamentos, 2 filhos, quer dizer que Proporcionalmente ele vai dividir 30% dos seus vencimentos líquidos com a prole, com os 2 filhos, do primeiro e do segundo casamento. Do primeiro e do segundo casamento. Ele não pode empatar mais do que 30% dos vencimentos. Porque ele tem que sobreviver também. Ele tem que sobreviver, ele pode tocar, ele tem uma casa para tocar, quer dizer, não é só filho. Claro. Muito bem, olha, eu estou achando ótimo essa conversa, digo mais uma vez. Então, muito obrigado. Me diga uma coisa, como é a adoção dos casais, então? As regras parentais são as mesmas? São as mesmas. Hoje em dia, inclusive, Agora eu gostaria que você explicasse bem o que significa parentais. As regras parentais são as regras que os pais devem ter, os atributos que os pais devem ter para entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Então, antigamente você achava uma criança num orfanato e chegava no juiz e dizia, eu quero adotar esta criança. Hoje em dia não existe mais isso. Existe um Cadastro Nacional de Adoção. Primeiro, você se voluntaria a adotar, e aí vai a Vara da Infância e da Juventude e você será cadastrado numa fila. Então, o estudo social e psicológico do fórum, da assistente social e das psicólogas será feito antes de efetivamente se entrar na fila de adoção. Então, o casal vai ser entrevistado ou não. Os solteiros também podem adotar hoje em dia. Sim. Então, a pessoa não precisa mais ser casada, não precisa ser um casamento convencional, não precisa mais um monte de coisa. Quer dizer, até um solteiro pode querer adotar uma criança. Ou então, como vamos seguir aqui a regra, uma união estável. Uma união estável também poderá, não precisa nem isso, mas se houver uma união estável, com contrato ou sem contrato, você pode também pleitear a adoção. Quando se habilitou para ser adotante, aí então se entra numa fila. Por que é que os casais homossexuais adotam mais? Porque eles não têm regras, muito menos regras para adoção. Não tem problema se a criança for mais de 3 anos, porque todos os casais, a maioria dos adotantes, porque que demora para adotar? Exigem, né? Porque eles querem criança de 1 mês, Exigem, loira uma exigência. e de olho azul. Que não é o tipo brasileiro, inclusive. Eles estão querendo adotar suíços, mas noruegueses, mas isso não tem aqui no Brasil. Então, quando um casal chega adotante homossexual ou heterossexual e abre mão dessas condições todas, há muitas crianças para serem adotadas. Quer dizer, a partir de 3 anos, a criança que não é branca e ela não tem olhos claros, tem muitas crianças para serem adotadas. Então, você estando habilitado no Cadastro Nacional de Adoção, vai adotar em 6 meses, está adotada a criança. Acabou. Muito bem, quer dizer que então não há essa escolha contundente, vamos aplicar esse termo, no sentido de eu quero adotar aquela criança que ela tem um defeito físico, porque eu amo aquela criança, eu quero cuidar dela. Não, isso é mais difícil, né? Não, se efetivamente você estiver habilitado nesse cadastro Sim. E disser, olha, aquela criança está para adoção e ninguém a quer, eu a quero, você vai pulando lugares na fila. Ah, é? É. Então, você vai adotar primeiro aquela criança que tem problema, que você a quer, e ninguém mais a quer. Todos os outros que estão na sua frente Mas na essa fila não rejeição a é comum, né? Essa rejeição é muito comum e eu não chego nem tão longe quanto o senhor chegou. Quer dizer, uma criança parda, de cabelo que não é liso, com mais de 1 ano de idade, menino ou menina, ninguém quer. Nossa. Então, é muito mais difícil conseguir a adoção. Então, todo mundo diz, Mas então aquele que diz, eu vou adotar, ele passa na frente de todos. Ele passa na frente de todos. Que maravilha. Se ele se submeter às condições daquela criança. Que é aquela criança que quer ser amada. E quando você tem um filho seu no sentido de biologicamente, ele poderia ser pardo, ele poderia não ter cabelo liso, ele poderia não ter olho verde e ele poderia nascer com algum defeito físico.
Sim. Então, quando se quer adotar, se quer o melhor dos dois mundos, e criança não é produto, você não escolhe o que você vai... Eu parto do seguinte princípio. Se você quer adotar, você tem que, em primeiro lugar, ter amor à adoção por aquela criança. Exatamente. Não é? E não o interesse, eu quero um filho, como você diz, de olhos azuis. Que aqui dificilmente vai encontrar. Dificilmente vai acontecer, entendeu? Porque quando você tem só o interesse numa criança de olhos azuis, isso não é adoção. Quer dizer, não é o fundamento da adoção não é esse. Porque enquanto a criança está na barriga da mãe, e nós vemos isso até nas redes sociais, Sim. os filminhos que os pais fazem e põem a criança do lado do... Enquanto a criança não saiu de dentro da barriga, você não sabe que cara ela tem. Você só vai amá-la quando você encosta a criança aqui. Sim. Então, se você pegar uma criança que está na fila de adoção e a pegar no colo e chamar de filho, ele será seu filho. Será seu filho. Isso acontece muito com os casais homossexuais? Homossexuais e heterossexuais. Os que se habilitam, os que estão prontos para amar, essas crianças estão lá só para ser amadas, elas não estão lá por outro motivo. Mas esse tipo de rejeição é comum, né? É comum, infelizmente é muito comum. Nós brasileiros somos muito preconceituosos. E esse preconceito vai em todos os segmentos da vida. E, inclusive, por isso os orfanatos estão tão cheios. Né? Me diga uma coisa, a vara da juventude, inclusive das adoções, elas respeitam muito esse tipo de preferência, vamos dizer? De preferência, por exemplo. Preferência. Eu não quero essa criança porque essa criança ela tem um dedo mais comprido que o outro. Eles respeitam sim, porque se vamos supor que o juiz ou o assistente social ou a psicóloga dissesse não, mas fica com essa criança, ela vai forçar uma situação e isso não funciona. Então, o casal que não quer, não quer. E às vezes o casal fica na fila 20 anos e não consegue o que ele quer. E aí vai dizer para as pessoas, olha, eu até quis adotar, mas não consegui. Mas ele não contou que ele tinha 10 atributos diferentes para aquela criança a ser adotada. Né? É porque eu tenho certeza absoluta que a jurisdição, os magistrados, eles se preocupam com o bem-estar daquela criança. O bem-estar da criança. Por isso é que ele não empurra a criança para um casal que eventualmente não a queira, porque o casal devolve. Muito bem. E isso é horrível, isso é péssimo. Conta alguma experiência que você teve com um casal, por exemplo, homossexual, a respeito de adoção, se houve, logo em seguida, se houve uma devolução da criança... Nós trabalhamos muito com adoção no escritório, tanto de casais heterossexuais como homossexuais. Eu nunca passei por uma devolução. Uma vez passei por uma devolução compulsória. Por quê? Antes desse cadastro nacional de adoção, uma meninota qualquer que tivesse um filho, ela podia dar este filho em adoção. Então ela dizia, a senhora quer ficar com meu filho? Quer... Ou aconteceu isso com uma cliente nossa que chegou com a criança no escritório dizendo, olha, eu quero fazer a adoção. Era no Fórum de Pinheiros, fizemos o procedimento de adoção. Quando chegou na audiência, a mãe disse, não quero mais. Ai. E aí nós tivemos que devolver e foi um problema seríssimo. Porque o juiz disse, olha, doutor, o senhor pode tocar o processo por 10 anos. Todavia, entregar a criança agora, que tem 1 mês, e entregar a criança quando ela tiver 10 anos será muito pior para a criança. E a mãe adotiva, muito cônscia disso, muito consciente desse amor, devolveu a criança, mas por isso, porque a mãe se arrependeu de dá-la em adoção. Hoje em dia, com o Cadastro Nacional, nenhuma criança nessas condições entra também na lista de adotandos. Eu fiz essa pergunta porque é comum se pensar que não só que a mãe pode se arrepender. Pode, é muito e mais comum do que se esperaria antes do cadastro. Né? Hoje em dia não. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta. Olha, eu estou satisfeito, viu? Eu estou satisfeito porque você, caro Renato Menezelo, eu sabia, já sei a sua qualidade intelectual, conheço a sua qualidade intelectual, mas você nos deu uma entrevista de maneira saudável. Você fez as colocações adequadas. Isso é muito bom, porque nós estamos falando com uma sociedade que não recebe informações. E nós estamos aqui municiando esta sociedade com informações preciosas de um assunto
importantíssimo. Importantíssimo, com algum tabu, né? Porque as pessoas não falam disso e têm um pouco de medo de falar sobre isso. E quanto mais nós falarmos, mais nós vamos respeitar, mais as pessoas vão ter menos preconceito. Porque o preconceito é um pré-conceito. Sim. Quando você apresenta as informações, a pessoa pode formar o seu conceito. Sim. Pode até não gostar do conceito que formou, mas não será mais preconceito. Sim, e outra coisa, a moral ela tem que estar também junto com esses problemas todos que nós discutimos aqui, e também a dignidade. Exatamente. Não é? Porque já a própria Constituição nos informa sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Isso tem que ser preservado acima de tudo. Tem que ser preservado. Muito bem, agora eu pergunto se... É uma pergunta que eu assisti na internet. Sim. Não é? E eu retirei para perguntar a você. Será o fim do casamento entre homem e mulher se o homossexual imperar? Eu vou lhe dizer que o senhor acabou de fazer um elogio para mim, de que eu me expressei bem, mas a condução é muito boa, porque essa pergunta é muito boa também. Primeiro, eu não acho que o homossexualismo vai imperar. Eu acho que hoje nós temos tanto os homossexuais como nós tínhamos antigamente. Hoje eles têm mais direitos do que eles tinham antigamente e eles se deram ao luxo, que é um luxo, de aparecer. Sim. Essa é a única diferença. Porque antigamente um homem homossexual casava-se com uma mulher, fazia família e vivia infeliz. A mulher homossexual casava com um homem, fazia família e vivia infeliz. Hoje todo mundo pode ser feliz e isso é muito bom. Mas eu não acho que o homossexualismo vai imperar. E também não acho que o casamento heterossexual vai acabar. Por quê? As pessoas se amam, independente do gênero. E as pessoas vão continuar se amando. Um homem ama uma mulher, um homem ama um homem e a mulher ama uma mulher. Então, isso vai continuar acontecendo. Nós vamos ter cada vez mais facilidade nesse sentido e nós vamos ter essa liberdade de sair do redondo do gênero. Então, os gêneros vão se misturar. E vão se misturar para quem permitir. Quem não quer, toque sua vida como achar melhor. Mas tem que ser permitido, não pode ser proibido. Você me deu uma afirmação definitiva, o amor. O amor, exatamente. O Porque se amor as pessoas deve estar se amam, sempre o numa casamento relação. vai acontecer, Sempre pode numa não relação. acontecer a noiva, o noivo, a festa, mas as pessoas se juntam, elas vão morar juntas, elas vão casar, elas vão ter filhos e vão tocar suas vidas. Muito bem, caro Renato Menezelo, eu já estou finalizando o programa. Que é uma Mas pena. antes de Foi fazê-lo, muito bom. eu quero dar um pequeno presentinho para Muito você que é do obrigado. programa, para você fazer suas anotações. Muito e obrigado. um livro, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que eu tive a ousadia de traduzir do italiano para o português. E a Quartinha Latam publicar. Está aqui. Ousadia de jeito nenhum. Eu sei que seu italiano é perfeito. Muito obrigado. E vou querer depois que o senhor... Eu vou autografar para você. O dedique. Eu quero que você agora apresente as suas considerações finais. Como considerações finais, eu vou dizer só que primeiro foi uma honra muito grande estar aqui com o Dr. Laércio hoje, falar com as pessoas, todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto os telespectadores que não são advogados como os advogados, e dizer que, lembrando o que o Dr. Laércio disse no começo, que entre a vida e a morte, nós brigamos por coisas que nós não levaremos. A única coisa que nós vamos levar é o amor que nós distribuímos nas relações, nas adoções, nos casamentos, se for com homem, se for com mulher, com quem seja. Quer dizer, a sua vida tem que ser fácil, e a vida fácil é a vida amorosa. Muito bem. Encerro o programa de hoje com a citação de Chuang Tse. A vida humana é limitada. O conhecimento é ilimitado. Perseguir com o limitado, o ilimitado é fatal. Quero agradecer muito a presença do Dr. Renato Menezelo, que apresentou o tema sobre a adversidade atual e deu uma explicação bastante crível e real. Portanto, Direito e Justiça em Foco, mais uma vez, cumpre seu dever de informar a sociedade sobre assuntos de altíssima relevância, promovendo a conscientização de uma verdade inexorável. A motivação dessa conversa com o Dr. Renato Menezelo reflete sua alta sabedoria exposta no programa de hoje. Muito obrigado, Renato. Você foi brilhante. Eu é que agradeço. Muito, muito, muito obrigado mesmo.
Ne m'en veux